Oi! Hoje eu vou falar sobre um filme que é um clássico, né? Ele já tem idade suficiente, eu acho, para ser considerado um clássico. Um filme que estreia ali nos anos 90, redondinho, e é O Ataque dos Vermes Malditos, ou Tremors, ou um dos meus filmes favoritos. Sem meme. O Ataque dos Vermes Malditos é dirigido por Ron Underwood. Esse cara ele já tinha feito filmes e curtas até então de circuitos pequenos, né, de cinema dos Estados Unidos, e esse foi o primeiro longo onde ele recebeu um orçamento bem generoso, onde ele pôde ter um controle melhor do elenco que ele queria, né, os atores e atrizes, e ele decidiu optar por fazer esse filme que na época, né, e até hoje, né, ele é considerado um filme de terror, tanto que na época ele recebeu uma censura de o que seria aqui no Brasil 14 anos de idade. E o interessante, inclusive eu estava lendo uma crítica desse filme da época, do Los Angeles Times, é que ele se passa durante o dia, durante um sol escaldante, lá do sul dos Estados Unidos, em Nevada, que a gente sabe que, eu acho que a maioria das pessoas sabe, né, que tem uma área meio desértica lá, sabe? São locais onde tem grandes serras e a terra é bem seca e tem bastante areia. E o filme se passa aí nesse cenário meio desértico. É uma escolha que para a época também foi bastante desafiadora, porque hoje a gente já tem uma coleção enorme de filmes de terror que não necessariamente se aproveitam dessa questão da noite, né? Essa questão do medo que a gente tem da noite, do luar, das coisas não ficarem muito claras à nossa visão, né? Quando cai o dia. E, enfim, ele optou por essa estética, e é uma estética que remete muito aos filmes dos anos 50 e dos anos 60. Tremors é um filme que, como eu falei, conta no elenco com Kevin Bacon bem jovem, que ele interpreta o Valentine McKee, e a dupla dele é o Earl Bass, que é interpretado pelo ator Fred Ward, e eles têm uma química inegável. Eles são meio que eles fazem de tudo ali numa cidadezinha bem pequena que fica nessa região, como eu falei, árida e sul lá dos Estados Unidos. E eles meio que estão querendo dar um upgrade na vida deles, né? Eles percebem que aquela coisa de ficar o tempo todo, né, consertando coisa para alguém e tal, indo de um lado para o outro, essa vida meio que instável, né? Eles moram num trailer, inclusive. Isso não tá dando muito resultado, nem muita satisfação pessoal. É aí que a gente é introduzida a Rhonda Lebeck, que é interpretada pela Finn Carter, que ficou bastante famosa na época por conta desse papel. Ela é uma moça que ela é uma pessoa que estuda, né, ela é geologista, ela estuda, né, os movimentos ali da Terra e tal. Me desculpem, geologistas, eu não sei direito exatamente o que vocês fazem, mil perdões, mas ela tá na região estudando atividades sísmicas incomuns. E aí, por um acaso, o caminho dessas três pessoas se cruzam, né? E eles começam ali a ter uma conversa, tal, começam a notar que tem algo de esquisito, mas aquilo ali tudo passa. Enquanto isso, né, na cidadezinha, quando eu digo cidadezinha, gente, é que tem tipo 15 habitantes na cidade, né? Tem uma loja, que é tipo uma loja que aparentemente é um posto, e aí tem várias coisas que vendem lá, tipo remédio, comida, enfim. Tem umas casinhas ali. E todo mundo começa a ficar meio que tenso e sem entender muito bem o que é que está acontecendo. É quando a gente, espectador, tem a primeira certeza, vamos dizer assim, de que é algo extracorpóreo, é algo que não é alienígena, é algo que não é exatamente da natureza de ser um animal que a gente já conhece. É uma espécie de bicho que vive debaixo da terra, que no caso o filme chama, né, de vermes malditos, mas nós não sabemos exatamente o que são essas coisas, e essas coisas se movem por debaixo da terra, né? Eles são sensíveis a som e a vibrações, mas não têm olhos. É como se fossem animais que tivessem evoluído ali dentro daquele ambiente e ninguém nunca soube deles até esse momento. E qual é esse momento? Até o momento que a moça está lá registrando as atividades sísmicas, os rapazes estão juntos e a terra começa a tremer e a terra começa a andar. Sabe quando você pega um lençol e coloca ele contra o vento e aí o lençol começa a fazer assim? É isso que acontece com a terra, é isso que acontece com o solo. E é aí que o filme vai começando a ficar toscamente interessante. Eles vão tentar entender, mas obviamente não vão conseguir, e o próprio filme não vai te dizer o que são esses bichos, tá? Eu vou logo dizendo, porque a questão do filme não é essa. O que me faz gostar tanto do Ataque dos Vermes Malditos é justamente isso. É um filme que pega um acontecimento completamente aleatório
faz com que a gente seja introduzido a personagens extremamente carismáticos e que mesmo com pouco tempo de tela, às vezes, muito reveladores e muito profundos e muito bem escritos. E é um filme que tem essa ameaça que é jogada na sua cara. Em nenhum momento existe muito mistério, em nenhum momento existe muita delonga para mostrar o que é. E é um filme que ele tem uma estrutura muito fechadinha, ele tem um começo, meio e fim muito tradicionais, de certa forma. Ele tem personagens ali que são bem caricatos e que sempre tem alguém que você vai se identificar ou identificar ali. E o mais interessante disso tudo é que o filme, apesar de ter essa ameaça constante, né? Talvez por ele se passar de dia, talvez porque ele utiliza muito da comédia para aliviar a tensão, porque os personagens fazem isso e as pessoas de maneira geral fazem isso, ele se torna um grande pipocão. Eu diria que um papelão mesmo. É um filme que muitas vezes assistindo hoje, por exemplo, 2021, com tantos efeitos visuais, com tantos filmes, né, que se tratam de seres, né, ameaçadores, né? A gente tem, por exemplo, os novos filmes de Jurassic Park, né, Jurassic World. E os dinossauros ali, né, eles são seres amedrontadores, né? Eles são seres grandes e imponentes. E é muito engraçado perceber como a forma de representação desse tipo de ameaça foi mudando, né? Porque, por exemplo, esse filme é tipo um faroeste, né? Ele tem uma estrutura que se passa ali não só pelo ambiente, mas a forma que as pessoas lidam com o conflito, né? Sempre tem um líder, enfim. E o bicho, ele é mostrado na mesma fotografia que você tem de um sol ardente querendo destacar as belezas dos olhos azuis do Kevin Bacon. Você tem também a mesma fotografia, os mesmos closes para mostrar as entranhas do bicho, sabe? E hoje em dia não é muito assim. Hoje em dia a gente tem uma mania de levar tudo tão a sério e de querer uma sobriedade visual tão grande que eu sinceramente acho que ficou genérico demais. E é por isso que esse filme é tão especial pra mim. Porque eu descobri esse filme por acaso. Eu tava querendo ver algo pra realmente me divertir e eu me diverti e me divirto ainda muito assistindo. E é melhor ainda assistir com pessoas que nunca viram antes, que foi o caso que eu fiz. Eu acabei revendo por conta disso. Porque é sempre muito engraçado. As pessoas terminam dizendo que o filme é tosco, mas elas terminam o filme. Ou seja, teve algo que as prendeu, teve algo que as fez insistir naquilo ali. E uma coisa que eu curto muito nesse filme é a estética. Eu estou falando repetidamente disso porque é uma estética sensacional. Você talvez não imaginaria que animais, né, criaturas como essa fossem vistas de uma maneira tão específica, sob uma ótica tão específica e que é feita para te dar medo, mas chega um certo ponto que, assim como os personagens estão perdendo medo e lidando com o problema diretamente, você também tá. Chega um momento que, apesar de ser asqueroso e gosmento e feio, você vai perdendo medo daquilo ali e vai tentando buscar junto com os personagens e torcendo por soluções. Os bichos, eles foram feitos pelo Tom Woodruff e Alec Gillis, e na época a crítica elogiou muito os efeitos visuais desse filme, porque eles são realmente bem, vamos dizer assim, eles são convincentes, tá? Porque na hora principalmente que a Terra tá fazendo assim, você sente um negócio esquisito, porque você vê que parece terra de verdade, sabe? Ainda mais porque, como eu digo, o filme não se utiliza daquela fotografia seca, com tons sombrios para mostrar isso. Se eu tô sob uma luz direta do sol, o filme vai mostrar essa luz direta do sol ali, e a gente sabe que isso acontece, né? Em vários momentos, a gente não tem como escolher a fotografia dos eventos da nossa vida, né? Seria legal se pudesse, mas não pode. E esses animais, né, eles foram conceitualizados por um longo tempo, tá? Eu tava vendo que o desenvolvimento deles demorou bastante, o que travou a produção em alguns momentos, porque todos os efeitos são práticos, ou seja, não tem truque de computador, não tem magia sinistra para criar os bichos, eles foram feitos de verdade, e me faz novamente pensar em como a gente tá ficando obcecado, né, com o computador, porque muitas pessoas alegam que isso barateia as produções. Eu não acho que barateia coisa nenhuma, porque, sinceramente, os filmes vão ficando cada vez mais caros, filmes com esse tipo de proposta, né, que são filmes para diversão, filmes feitos para um público amplo, né, que o objetivo desse tipo de filme é pegar um público amplo. Por isso que tem os personagens, como eu citei, que são bem diferentes entre si. E eu acho que isso tudo acaba criando uma cultura mesmo na gente de acabar desprezando às vezes o brega, acabar desprezando o prático, o objetivo.
E uma coisa que esse filme me faz lembrar muito é o conceito do kitsch. Kitsch é um nome que se dá a um movimento, a uma estética que eu vou resumir para vocês. Sabe quando você vai na casa da sua avó e aí tem todos aqueles paninhos de prato que são adornados com várias cores diferentes, que às vezes elas não têm harmonia nenhuma entre si, e às vezes a sua avó gosta, né, daquelas imagens meio holográficas de santinhos e tal. E ela gosta de tudo isso porque é o que ela tem acesso, é o que ela geralmente compra numa vendinha próxima, o que ela ganha, né, de alguém que ela gosta muito, e ela exibe aquilo com maior orgulho. Para mim, é uma maneira prática de explicar na prática o que é kitsch. Kitsch é uma coisa que ela é comum, ela é brega, ela é o resultado do resultado. É tipo assim, você pega um produto e você eleva ele num certo status de arte por algum motivo, ou por acaso, ou com intenção, e aquilo ali se torna uma espécie de totem, aquilo ali se torna uma espécie de símbolo. Você está fazendo uma afirmação com aquilo, dizendo, olha, isso aqui é brega mesmo, isso é comum mesmo. E é isso. O Walter Benjamin, que ele é um ensaísta, né, e hoje em dia ele é considerado um estudioso da arte, né, para o seu tempo e tudo mais, é um autor que eu gosto e recomendo muito vocês lerem Walter Benjamin, porque a linguagem dele não era e não é complicada, né? Ele ia definir o kitsch já no final da década de 1920 como uma coisa que estreitava ali as relações entre o que é utilitário e o que é arte, o que é sentimental e o que é criado, manufaturado. É como se fosse, como eu falei, é como se fosse o kitsch, ele transita ali entre essas duas coisas, porque apesar de você saber que aquilo é brega e de que aquilo esteticamente falando talvez não seja muito agradável, você tem um carinho, você tem uma colaboração afetiva ali. Eu tenho saudade de filmes que não se levem a sério o suficiente para estar o tempo todo fazendo afirmações estéticas muito contundentes. Eu tô com saudade de filmes que tem essa questão da comédia, mas sem ser apelativa e sem ser degradativa, obviamente, mas que você ri, porque é aleatório. Existe um momento no filme onde eles precisam meio que sair de um lugar para o outro sem conseguir pegar os vermes, e uma colega minha cagou de rir porque a mulher pega uma vara e diz assim, vocês sabem saltar com vara? E tá disponível na Netflix, tá? Se você gosta muito dessa linha, né, que você não consegue distinguir muito bem se aquela coisa é tosca, engraçada ou extremamente genial, vá assistir Ataque dos Vermes Malditos. É uma pedida maravilhosa. A gente tá no meio de uma pandemia, sabe? Não dá tempo, às vezes, pra gente ficar pensando muito. Então vá pensar nos vermes malditos.